Bom, pessoal, meu nome é Júnior Sartori e eu sou gerente de projetos aqui na EasyDevs. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de static, né? O que é o static? Nada mais é do que um mapeamento do fluxo que uma equipe trabalha para a gente conseguir colocar o Kanban para funcionar com essa equipe. Então, o próprio David Anderson, que é, né, o criador do método do Kanban, ele chama o static de pai do Kanban, que é um processo que a gente faz dentro de um time para conseguir usar a metodologia Kanban da melhor forma para esse time. Então a gente basicamente vai entender o fluxo de trabalho do time e a partir disso criar um Kanban que vai atender às necessidades dele. Isso tudo sempre prezando os princípios, né, e as recomendações do método Kanban. Então como funciona? O processo de estática normalmente ele tem aí 8 passos. Esses passos eles podem ser adequados de acordo com a realidade do time, a maturidade do time e quais os objetivos também. Os passos são como recomendações e eles vão se adequando com isso e como eles falam, tipo, static não é estático. Ele pode se moldar de acordo com cada time para você conseguir abordar isso da melhor forma possível. Então o primeiro passo é o entenda quem é seu cliente. Esse passo aqui, ele é usado para que a equipe consiga ter uma visualização de quem é o cliente dela e como esse cliente funciona. Então, um modelo que a gente pode usar para ajudar a equipe a fazer isso é esse que está aqui embaixo, que é o nós como, quem somos nós, provemos o que a gente faz para o cliente a fim de, motivo pelo qual o cliente nos procura. Então, esse primeiro passo é entender realmente quem é o seu cliente, quais são os objetivos desse seu cliente e o que o seu time representa para esse cliente, do que ele pode atingir. E aí aqui o segundo passo seria o que significa o sucesso para o seu cliente. Então depois que a equipe entendeu quem é o cliente dela, né, quem é o cliente que ela está atendendo, é hora da gente conseguir entender o que significa sucesso para esse cliente. O que esse cliente espera que essa equipe entregue para que ele obtenha sucesso. Nesses dois passos, assim como em todas as outras partes do Static, o interessante é sempre pedir para os participantes que eles escrevam isso em post-its, em cartões e tal, e sempre incentivar a discussão, que é onde a gente vai conseguir tirar o melhor do time. A ideia de se inscrever nos cartões é para dar mais liberdade, porque algumas vezes as pessoas têm dificuldade em falar realmente o que elas estão pensando, mas elas sentem-se mais à vontade se elas escreverem isso nos cartões, então por isso que acaba usando essa abordagem. O passo 3, que é onde a gente já começa a entender um pouquinho mais do que está acontecendo com o time, é o passo das insatisfações. Então é neste momento que a gente vai começar a evidenciar as insatisfações que ocorrem no processo. E quando a gente fala de insatisfações, a gente tem que dar a noção para o time de que isso é no processo como um todo. Então para a gente conseguir mapear e entender as insatisfações desde o momento que uma tarefa foi concebida, né, que foi pensada aquela ideia de uma feature, enfim, para ser colocada no sistema, até o momento que essa tarefa é entregue, que ela sai em produção. Então a gente tem que pensar aí nas insatisfações que ocorrem com o nosso cliente, com o PO, o PM que tiver no produto, ou se for uma célula que trabalha com Scrum, o Scrum Master, todos os desenvolvedores, o pessoal que faz QA, se tem profissionais de UX, se tem um profissional de DevOps, o cliente no final, como essa entrega é feita para ele, o que representa essas entregas ali para ele, quais são as insatisfações que podem gerar, e depois, se for um caso de um cliente que tenha seus próprios clientes, né, que você está fazendo para um B2B, então esse cliente seu tem outros clientes, você também entender a insatisfação ali do usuário final. E aqui, o interessante é realmente, da mesma forma, pedir para a equipe escrever e instigar que todo mundo coloque ali as suas insatisfações. Depois que a gente tem essas insatisfações da equipe colocada nos cartões, é legal a gente colocar isso numa parede, num board e tal, e começar a categorizar isso como internas e externas. Internas são o que acontece dentro da própria equipe de desenvolvimento e externas são a do cliente. E na maioria dos casos, as insatisfações internas têm um número maior, né? Elas acabam sempre tendo um número maior de insatisfações internas, que é o que o time está escrevendo. Então, nesse momento é legal a gente abordar a questão da empatia pelo cliente, que na maioria das vezes o time vai conseguir enxergar apenas as próprias insatisfações, mas ele não está enxergando o quanto isso também está impactando para o cliente. Então esse aqui é um passo bem importante. No passo 4, a gente fala de análise de demanda e capacidade. Esse passo,
alguns instruem até fazer ele separado, mas aqui nesse que eu montei eu coloquei ele junto, que é o quê? A gente tem que analisar o que o time está fazendo no momento e o que o time já fez. Então a ideia é, da mesma forma, distribuir post-its para os desenvolvedores ali, para eles colocarem a tarefa que eles estão trabalhando no momento, né, o que eles estão desenvolvendo naquele momento, e colocar uma tarefa a última tarefa que eles entregaram. Se a equipe já tiver um board, seja um board na parede ou de repente alguma coisa online e tal, a gente pode pegar essa informação direto do board. E aí a gente começa a fazer questionamentos sobre a capacidade, que estão relacionados à capacidade da equipe. Então, pergunta-se para os desenvolvedores quem originou essa demanda, de onde essa demanda veio, e na maioria dos casos vai ser respondido que o PO passou para a gente, tal. Ninguém consegue enxergar que essa demanda está vindo desde lá do cliente, que ela passou por todo um processo até chegar para o time de desenvolvimento. Então é legal que nesse momento a gente comece a entender como que a equipe enxerga a entrada de demandas. Aí a gente também pode começar a identificar uma grande geração de demandas internas, né? Que no caso a equipe pode estar passando por processos de melhoria, também não pode estar, e tem muita demanda interna sendo gerada, e às vezes o problema é essas demandas internas não estão gerando valor para o cliente não consegue enxergar valor porque ele não sabe que o time está desenvolvendo essas demandas internas. Então a gente começa a entender tudo isso. E em relação às demandas que já foram entregues, é sempre interessante a gente perguntar se houve um feedback do que foi entregue. Por exemplo, você está trabalhando na tarefa X, então quem te passou, quem originou, o porquê que essa tarefa está sendo feita dentro do nosso software, e tudo isso vai fazer com que os desenvolvedores comecem a discutir mais e entender um pouco mais sobre o produto. E depois dessas tarefas que vocês entregaram, vocês tiveram algum feedback? Foi passado para vocês alguma coisa, seja do PO, seja do cliente? E dentro disso, vocês conseguem me dizer quantas tarefas dessas vocês entregam por semana? Porque na maioria dos casos, a equipe não vai ter noção de quantas tarefas ela consegue produzir. Se você não tem um processo mapeado, que você faça um gerenciamento de perto e metrifique tudo aquilo que está sendo feito, dificilmente vai ser conseguido responder a capacidade do time, do quanto ele consegue produzir de demanda por ciclos de tempo aí, se for Scrum, 2 semanas ou qualquer outro ciclo que o time trabalha. No próximo passo 5, são os tipos comuns de demanda. Então, nesse passo aqui, a gente pode usar os cartões que foram escritos no passo anterior, e é onde a gente começa a categorizar esses tipos de demanda. Então a gente começa a ver, se a gente tem ali 10 cards, por exemplo, que foram escritos pelos desenvolvedores, entre os entregues e os que estão sendo desenvolvidos. Se desses 10 a gente tem 3 que são bugs, a gente já começa a perceber que o time está trabalhando muito em cima de bug. Então o que está acontecendo nesse caso? O time, obviamente, está tendo um retrabalho muito grande, porque está tendo que refatorar coisas que já foram entregues, e aí a raiz desse problema pode ser tarefas mal escritas, né? A demanda está sendo mal escrita, não está sendo passada direito para o time, está faltando discussão técnica antes de se iniciar uma tarefa, ou até mesmo de regra de negócio. Às vezes existem muitos casos onde os times não participam da discussão das regras de negócio. Então acaba que a demanda vai sendo feita de qualquer jeito para ser entregue, e aí quando chega lá no fim sempre volta alguma coisa porque não está atendendo o que realmente o cliente precisa. Então a gente consegue entender onde está sendo investido o tempo da equipe, né? Se a equipe está conseguindo ter ali um ciclo de trabalho onde ela trabalha em coisas novas, e manutenção obviamente que sempre vai ter, mas tem que estar numa taxa baixa, ou se a equipe está só trabalhando em manutenção e está fazendo poucas coisas novas, e essas coisas novas que estão sendo feitas já estão gerando mais demanda de manutenção. E aí você começa a ver que que para o cliente o time não está saindo do lugar porque está gerando muito retrabalho. Então esse aqui é um passo muito importante também. O passo 6, ele já é um pouco mais complicado, e a maioria das pessoas que falam sobre Static recomendam que ele só seja abordado com times de uma maturidade maior, porque é um pouquinho complicado a gente conseguir entender essa questão de categorização aqui.
Mas basicamente são as classes de serviço. Então o que a gente tem dentro da estrutura do Kanban? Nós temos os itens que são urgentes. São itens que, se não entregues, né, eles podem ou já estão gerando prejuízo. Então de repente algum bug muito grande no sistema, que o cliente não está conseguindo fazer a operação principal, ou os clientes dele não estão conseguindo fazer login no sistema, enfim, alguma coisa que esteja impedindo o sistema realmente de funcionar e que precisa ser corrigido o mais rápido possível, senão vai acabar gerando um prejuízo muito grande. Os outros tipos são os de data fixa, que são as demandas que vão perder o sentido se elas não forem entregues até a data. Então são demandas, por exemplo, se for uma loja, um marketplace ali, que esteja fazendo alguma promoção, alguma coisa para Black Friday. Se aquilo não for entregue até a data que a Black Friday vai acontecer, vai perder o sentido. Não precisa mais ser entregue depois disso, porque já não vai ter mais necessidade. As entregas de classe padrão são os itens do dia a dia, né? Sem uma grande expectativa envolvida, é aquilo que o time faz no dia a dia ali, às vezes até mesmo de manutenção, tal, coisas menores que são mais corriqueiras. E os intangíveis, que são itens que não têm uma previsão de retorno, né? Quando eles são pensados, normalmente são itens de recursos novos ou funcionalidades novas que vão ter no sistema, mas que não tem uma grande expectativa envolvida, só que se derem certo podem ser um grande diferencial. Então, essas 4 classes de serviço, quando a gente coloca isso dentro quando a gente está falando de Kanban, elas acabam se tornando as raias no Kanban. Então, você pode ter um Kanban ali que ele tem todas as colunas do seu serviço, né, do seu fluxo, e dentro dessas, e horizontalmente, nessas colunas, você vai ter as raias que dividem essas classes de serviço. Que aí é onde o time vai saber, veio uma demanda urgente, eu tenho que atender primeiro. Essa demanda não importa o que eu estou fazendo, essa demanda urgente precisa ser feita agora. Tem uma demanda de data fixa, ela tem que ser priorizada, porque se não for entregue até a data X, não vai ter mais sentido. Então, é onde a gente faz essa segunda divisão no Kanban. Por isso que ela é um pouquinho complicada, porque a gente já tem as colunas que mapeiam o fluxo ali das tarefas, e aí depois você vai ter essas classes de serviço que vão ser as linhas horizontais. Então, se a gente não estiver falando com um time que tem uma maturidade legal e que também tem um pouco de dificuldade em priorização, isso pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas é uma coisa bem interessante, principalmente quando a gente está falando de times que estão sofrendo muito com manutenção, que estão tendo muito problema de retrabalho, é interessante talvez utilizar essa abordagem. O próximo passo é o workflow em si. O que a gente vai fazer aqui? Com todos os passos anteriores, a gente já consegue entender um pouquinho do que o time passa, né? A gente já viu as demandas que eles estão trabalhando, as demandas que eles entregaram, entendemos um pouco mais de como essas demandas estão chegando para o time, e aqui a gente vai fazer um mapeamento completo do fluxo, todas as etapas que uma tarefa passa desde o momento que ela entrou na fila para ser desenvolvida até o momento que ela foi efetivamente entregue e aprovada pelo cliente. Então aí a gente vai, esse é um dos passos mais importantes, né, na hora de mapear o workflow da equipe, é onde a gente vai conseguir identificar muitos gaps dentro desse processo, porque a gente começa a mapear tudo o que acontece. Então é aqui que normalmente a gente vai ver se a equipe está tendo problema de gap com QA. Normalmente a gente tem uma equipe aí de 5, 6 desenvolvedores com um único QA na célula, e aí esse QA ele começa a testar e nos testes ele encontra bug, volta muita coisa, fica muita coisa em QA. O dev precisa ajudar nos testes, né? O desenvolvedor, na metodologia Kanban a gente tem o conceito de que o desenvolvedor precisa ter a responsabilidade desde o momento que o card entra no board até a saída dele. Então, em alguns contextos faz sim muito sentido ter um QA ali para ajudar na qualidade do que está sendo entregue e tal, mas isso mais com uma visão de usuário. O que for técnico, é essencial que o time também ajude a testar, para que você não comece a gerar gaps. Dentro disso também a gente consegue identificar fase de homologação. Existem muitos times que o cliente cobra, está sempre cobrando, falando que está demorando muito para ser entregue, e aí o cliente demora uma semana para homologar alguma coisa, e nessa homologação ele acha problemas, acha coisas que ele quer mudar naquilo que foi entregue, que ele viu que não ficou legal, e aí o time já está trabalhando em outra demanda, já está trabalhando em outro ciclo ali, de outras tarefas, e tem que ficar voltando para isso. Então aqui, esse momento do workflow, é hora de entender todas as dores que o time tem no processo, é hora da gente conseguir visualizar tudo que realmente acontece, e é muito legal aqui também que a gente, ou dependendo aí do tamanho do time com que você esteja fazendo o static, ou você peça para que cada participante escreva o fluxo que ele enxerga, né, de trabalho,
ou até mesmo dividir se for uma equipe muito grande, de 2 em 2 ou 3 em 3 pessoas, e depois ir montando isso numa parede e colocando ali numa parede, numa lousa, que seja todas essas etapas, e validar isso com o time, deixar isso bem visual para que o time consiga, todo mundo estar alinhado na mesma visão do que acontece nesse workflow, porque a gente precisa ter ele completo para poder entender onde estão esses gaps e desenhar um modelo de Kanban que vai atender esse time. E aí aqui no passo 8, chegou o momento aqui de você montar o Kanban. Então, de acordo com tudo isso que a gente conseguiu levantar nos passos anteriores, a gente consegue visualizar como o time está trabalhando, esse workflow que o time está trabalhando, e a gente começa a conseguir modelar um Kanban. Aí é onde a gente vai criar as colunas de Ready to, que uma coisa está pronta para testar ou está pronta para ser homologada. É muito interessante que esses conceitos sejam bem definidos junto com o time. Tipo, o que para vocês define que uma tarefa está pronta para ser testada? O que define que ela está pronta para ser homologada, pronta para ser publicada? Qual que é o conceito de pronto de vocês? Quando publica em produção, tem um teste depois que está lá, o cliente precisa validar. Então aqui a gente consegue criar um Kanban ideal ali para a equipe trabalhar, que vai atender ao fluxo deles. As mudanças não podem ser muito drásticas, né? A gente não pode chegar ali e mudar tudo que a equipe faz, a gente tem que fazer adequações e já conseguir criar formas ali de resolver os problemas que a gente conseguiu identificar. O que a gente tem que tomar muito cuidado nesse passo é que o Kanban tem que ser definido de acordo com o que o time precisa naquele momento e de acordo com a maturidade do time. Não adianta a gente pegar e desenhar ali um Kanban ideal que tenha, sei lá, tipo 20 colunas de processo, um monte de coisa, porque você vai mais atrapalhar o time do que ajudar. O Kanban ele é um processo de melhoria contínua e evolucionário, ele vai evoluindo junto com o time. Então a gente monta esse Kanban e faz e deixa ele adequado com o que o time precisa nesse momento. E depois o ideal, obviamente, é que seja feito um follow-up aí semanal, para que veja como que esse time o que precisa ser adequado, o que precisa ser mudado. O interessante também é quando modelar o Kanban aí no final, que seja feita uma simulação realmente da tarefa entrando nesse Kanban, nesse fluxo novo, o que ela vai seguir, o que vai acontecer com essa tarefa durante todo esse processo. E simular mesmo, tipo, aqui foi encontrado um bug no momento que estava testando essa tarefa em QA, o que vai acontecer, como que a gente vai fazer? A gente vai criar um card novo para representar esse bug e seguir o fluxo, ou a gente vai corrigir aqui mesmo? Então, assim, tudo está definido, e é muito legal também que quando tiver esse Kanban montado, os stakeholders, as pessoas que, não exatamente o time de desenvolvimento, mas todas as pessoas que estão envolvidas no processo, consigam visualizar isso e você explique como vai funcionar para que todo mundo esteja alinhado e entenda que a partir daquele momento é assim que o fluxo de trabalho da equipe vai funcionar. Então, basicamente é isso, né, do Static. Ele como eu disse, a gente pode ir adequando ele de acordo com a equipe, não tem um modelo único, a gente pode fazer esses passos nessa sequência, pode mudar a sequência dos passos, pode adicionar outras coisas, remover coisas, enfim. O importante é que a gente consiga, no final do Static, criar um Kanban que consiga resolver os problemas daquela equipe e o fluxo dela. Bom, então é isso. Obrigado. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal.